Bom, dando uma sequência aqui na nossa conversa, eu gostaria também de ressaltar um outro ponto muito importante da, que envolve a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio e que tem relação com os princípios de Nuremberg, um outro ponto que eu vou analisar num outro momento. Quando foi concebido e realizado o Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, dele saíram 7 princípios importantes. Um desses princípios envolvia a responsabilidade dos governantes, dos estadistas. Porque se era uma novidade julgar indivíduos e puni-los por crimes internacionais, na esfera internacional, portanto, mais importante e interessante também foi o reconhecimento de que mesmo aquele que não puxa um gatilho, que não usa uma arma, que não mancha suas mãos diretamente com sangue, deveria ser responsabilizado pelas ordens emanadas. Ainda que militares. O cumprimento de ordens não é admitido como defesa nos tribunais criminais internacionais, a menos que provada a impossibilidade moral de resistir ao cumprimento da ordem. Também analisaremos isso quando falarmos dos princípios de Nuremberg. Pois bem, mas um desses princípios envolve exatamente o fato de que serão responsabilizados não apenas os indivíduos que cometem os crimes diretamente, o militar, o paramilitar, o policial, o soldado, o combatente, o civil que mata em nome de uma ideologia, fazendo parte de algum grupo paramilitar, mas também governantes, e a convenção vai ressaltar isso, vai falar em governistas, tá? Pelo menos a tradução que foi feita, os servidores e funcionários e também os particulares. Todos entram na cadeia de investigação e, se provada a sua culpa, a punição pela prática do crime de genocídio. Isso está bem claro na Convenção. E está no artigo 4º, aliás. Não é? Um outro ponto que nós podemos aqui também, não podemos deixar de ressaltar, refere-se a uma reserva que a Convenção estabeleceu, no sentido de que quando cometido um crime de genocídio, ele não poderá ser utilizado ou equiparado a crime político para efeito de impedir a extradição do suspeito ou responsável. Isso é muito importante, está lá no artigo 7º, que diz literalmente: o genocídio e outros atos enumerados no artigo 3º não serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição. Muito importante isso, cuidado com essa observação, até para efeitos de provas de OAB, é uma pegadinha aí, né? Porque sabemos que quando o indivíduo está refugiado num país porque ele é perseguido pela prática de crime político, muitas vezes ele não pode ser extraditado dependendo da situação. Se o ato envolve crime tipificado como genocídio ou aquelas condutas equiparadas pela Convenção, não se admitirá a não extradição. Não é? É claro que os países todos se comprometeram a cumprir todas essas disposições da Convenção de 48, obrigando-se a investigar e punir. E aqui vem a crítica, não é? A crítica ao que ocorre em Ruanda em 1994, ao que ocorre nos Balcãs ao longo da década de 90, mas mais especificamente ao genocídio de Srebrenica, ocorrido em 1995, quando as Nações Unidas e os países não cumpriram o que havia disposto, o que é disposto na Convenção e que fora firmada por todos eles. Então é muito importante aqui estabelecer que o crime de genocídio ele tem um objetivo que vai além do extermínio físico individual. Então, se nós, por exemplo, imaginarmos aqui uma hipótese de assassinato de 10 indivíduos, poderemos ter 10 homicídios. Mas se envolvermos essa situação, se a inserirmos num contexto genocida,
nós não teremos 10 homicídios, mas um crime de genocídio. Por quê? Qual é o objetivo do genocídio? O que é que vem além do extermínio físico? A pergunta é, e vocês têm que raciocinar nesse sentido para a análise desse crime, mata-se, perde-se um indivíduo ou 10 indivíduos vitimados, ou perde-se algo além disso? Este é o ponto. Né? É uma concepção mais relacional de uma sociedade atingida por um opressor, genocida. Então, para Rafael Lemke, isso foi muito bem estabelecido, é importante conhecer a teoria dele, busca-se a desintegração das suas instituições políticas, históricas, culturais, sociais, da sua língua. Eu vou lembrar aqui que quando a Polônia foi ocupada, a cultura polonesa foi proibida, os teatros, as escolas todos fechados, né? O sentimento nacional é alvo também, as bases econômicas do grupo vitimado, a religião, como no caso, por exemplo, dos armênios cristãos, como no caso dos rohingyas muçulmanos, e assim por diante. Portanto, o genocídio ele tem um objetivo que vai para além do extermínio físico, meta-individual, vamos assim dizer. Ok, meus alunos? Então, vamos seguir com as nossas videoaulas, continuando a análise e inclusive da jurisprudência dos principais julgamentos tribunais sobre o crime de genocídio.